Podeis tomar vossos assentos. Em nome de Jesus, por favor, me dê a vossa atenção. Eu não vou me delongar muito, mas eu tenho algumas coisas para falar para a igreja do Senhor nessa noite. Eu sou um tipo de pregador que eu gosto de expor a palavra do Senhor de uma maneira que a igreja entenda. Só que quem faz a igreja entender é o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, ele age de acordo com a liberdade que você dá. Se você aí agora, eu peço a sua atenção aqui, se você aí agora determinar no seu íntimo, no seu coração, que você quer entender o Evangelho, a palavra, Deus vai dar entendimento para você. Agora, se você ficar disperso, você não vai entender. Então, procure observar aquilo que eu vou falar para a igreja nessa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria hoje de falar a respeito, eu dei o tema da mensagem, que é o seguinte: uma poderosa arma chamada adoração. Uma poderosa arma chamada adoração. Então, nessa noite, eu quero falar para a igreja a respeito de adoração. E eu quero dizer de antemão que essa adoração que eu vou pregar está vinculada, associada, ligada ao sofrimento. É a adoração que vem por meio do sofrimento. E não há adoração mais perfeita do que a adoração que vem por meio do sofrimento. Por meio da dor. Por meio dos dias maus. Por meio das lágrimas. Por meio do preço. Essa é a mais perfeita adoração. Agora, o que eu quero dizer a respeito da adoração é o seguinte. Antes, nessa introdução, antes da adoração ser uma arma, porque eu dei o tema para a mensagem da forma que Deus falou comigo. Antes da adoração ser uma arma nossa, de ataque, de defesa, de proteção, de livramento, antes da adoração em nós ser útil para como se fosse uma arma, a adoração, ela é propriamente uma ordenança de Deus. Antes de nós usarmos a adoração, entenda só, porque nós somos um povo pentecostal, um povo de oração, um povo de jejum, que tudo nós levamos para o campo da batalha. Só que, em primeiro lugar, não acontece no campo de batalha. Primeiro acontece com Deus. Antes de acontecer no campo de batalha, propriamente contra o diabo, contra os demônios, contra as hostes do mal, contra o mundo, primeiro o negócio é com Deus. Primeiro é com o Senhor. Então, nessa noite eu queria dizer que a adoração, ela é uma ordem, um mandamento dado pelo Senhor ao nosso coração. O Salmo 148, olha só o que diz a palavra do Senhor. Eu quero ler aqui para os irmãos. O Salmo 148, ele é muito interessante, porque o salmista, ele faz um convite, entenda só, o salmista faz um convite, não o céu, não a terra, mas os céus e a terra a adorarem ao Senhor, a louvarem ao Senhor. E eu anotei aqui para você, para te explicar. Em primeiro lugar, o salmista no Salmo 148 convida os céus a adorarem ao Senhor. Quando o salmista no Salmo 148, no verso 1 e 2, convida os céus, o que é os céus no Salmo? Os céus são os anjos, são os seres celestiais, são a parte superior da existência. Então o salmista no Salmo 148, ele convida os anjos a adorarem ao Senhor. É um convite. Anjos, louve ao Senhor. Vós, os seus exércitos celestiais, louve ao Senhor. No verso 3 ao 10, ele desce o convite das regiões celestiais para a terra. E ele faz um convite para os montes, para os mares, para os animais que voam, dos animais que se arrastam, para os animais que estão no mar, adorarem ao Senhor. Então ele começa do alto e vai descendo. Então ele convida os anjos e os exércitos celestiais a adorarem o Senhor. Depois ele convida os animais, os montes, as florestas, os mares a adorarem o Senhor. E no verso 11 e 10, ele convida o ser humano a adorar o Senhor. E ele fala assim: vós reis, vós príncipes, vós donzelas e vós rapazes, louvem ao Senhor. Então é um convite universal para adorarem ao Senhor. Mas ele explica o porquê. Por que é que o salmista, eu quero que você entenda isso. Por que é que o salmista, porque o teu glória a Deus vai fazer mais sentido na tua vida. O teu aleluia vai fazer mais sentido na tua vida. O teu jejum, a tua oração vai fazer mais sentido na tua vida, porque isso é adoração. Então o salmista convida os anjos, convida a criação, convida o ser humano e ele explica por que é que o Senhor
Você pode dar um glória a Deus? Porque é que o Senhor merece ser adorado pelos anjos, pela criação da sua mão e pelo homem. Ele explica. No verso 13 e 14 ele diz: pois o nome do Senhor é exaltado e a sua glória foi compartilhada, foi repartida, foi distribuída com a terra e com o céu. Ou seja, o salmista está dizendo para os anjos, para a criação e para o ser humano, que o Senhor merece ser adorado, porque o nome dele é exaltado. O nome dele é o maior. O nome dele é o melhor. Não há ninguém superior a Deus. Não há ninguém acima de Deus. E por esse motivo, por ele ser o maior, por ele ser o único exaltado, ele é digno de adoração. E agora ele diz, a glória do Senhor foi compartilhada. Irmão, isso aqui é lindo. Porque não obstante te falte algumas coisas, não te falta glória. Não obstante te falte algumas coisas, não te falta presença. Deus permite, Salmo 34 diz isso, Deus permite a fome, Deus permite a sede, Deus permite a perseguição, Deus permite a guerra, Deus permite a morte. Mas Ele não permite a ausência da sua presença. Ele não permite a ausência da sua graça, da sua glória, da sua divindade em nosso meio. Então, basicamente, o motivo que o salmista está dizendo para os anjos, para a criação e para o homem adorar a Deus, é porque Ele é exaltado. É porque Ele é Deus bendito. É porque Ele é glorioso. E por que é que eu estou dizendo isso para a igreja? Porque antes da adoração ser usada por nós como um instrumento, uma arma de ataque, de contra-ataque, de defesa, ela é uma ordenança. Irmão, para ser crente tem que adorar. Para servir ao Senhor tem que adorar. E essa adoração, por que isso é tão importante? Essa adoração não está subordinada àquilo que Deus faz ou àquilo que eu vivo. Não. O varão estava falando que hoje os pregadores, os homens de Deus, estão pregando coisas desse plano terreno. Coisas que são pertinentes à terra. E as pessoas estão pegando o objeto da terra para subordinar a Deus. Ou seja, Deus é fiel porque Deus me honrou. Deus é fiel porque Deus me exaltou. Deus é fiel porque Ele me deu a vitória. Irmão, Ele não é fiel por nada disso. Ele é fiel porque Ele é o Senhor. A adoração não está subordinada àquilo que Deus faz, mas àquilo que Deus é. Então a adoração é uma ordem. Em Êxodo, olha só, em Êxodo 20, eu vou demorar um pouquinho para chegar em Pedro. Em Êxodo 21 ao 6, o Senhor, quando tirou Israel do Egito e se manifestou a Israel no Sinai, o Senhor foi bem explícito. Irmãos, isso aqui, quando a gente entende, o diabo perde legalidade na nossa vida. Ele perde legalidade na nossa vida. Porque quando o inimigo pega um crente que entende o que é adoração, o que é serviço, o que é obra, o que é testemunho, o que é santidade, ele não tem legalidade para agir. O Senhor no Decálogo, em Êxodo 20, ele disse assim: eu sou o Senhor, vosso Deus, que os tirei da terra do Egito. Capítulo 20, versículo 1. Aí ele vai dizendo, olha o que diz Êxodo 20, eu anotei aqui para ler para você. Êxodo 20, olha só. Então falou o Senhor Deus essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeira coisa, vocês não são autônomos. Vocês não são livres. Vocês têm alguém que está por trás de vocês. Vocês têm alguém que está por cima de vocês. Vocês têm alguém que está direcionando vocês. Vocês não têm liberdade espontânea própria. A liberdade que vocês têm está em mim. É isso que Deus está dizendo aqui. Aí olha o que ele diz, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do céu, da terra e debaixo do céu. Não te encurvarás a ela, nem a servirás. Aí ele diz, porque eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso. Então a adoração está subordinada a Deus por quem Ele é. É por isso que ser crente é em todo o tempo se esforçar. Vamos conseguir? Nem sempre. Mas se esforçar para estar sempre notificando a grandeza do nosso Deus. O nosso amado irmão falou algo muito lindo, muito tremendo. Quando ele disse que a gente tem que estar todo o tempo se esforçando para cumprir o ID, para cumprir a nossa vocação. A partir do momento que se entregamos a Cristo. Enquanto não se entregar a Cristo, vive para si. Após a entrega, após a confissão,
após a entrega da vida, da alma, do corpo a Cristo, é uma luta diária para exercer essa vocação. E de que maneira nós vamos conseguir? Adorando, buscando. Olha só, o maior mandamento do povo de Deus, do passado, e é claro, do presente, era a adoração. A maior ordenança que Deus estabeleceu para o judeu era adorar a Ele. Aleluia. De tal maneira que o Senhor deixou bem claro: no dia que vocês pararem de me adorar, perecereis. No dia que vocês pararem de me adorar, vocês morrerão. Os vossos inimigos nos oprimirão. Por quê? Eu vou chegar lá no finalzinho para você entender o que é adoração. Quando você adora, irmãos, você vai entender daqui a pouco o que acontece. O Senhor Jesus pegou esse ensinamento do Antigo Testamento e trouxe para aquele povo da seguinte maneira: quando o diabo, em Mateus 4, olha só, quando o diabo, aqui está uma revelação de Deus para a minha vida e para a sua vida, quando o diabo, na sua última tentativa de corromper o Filho de Deus, nas 3 tentações, transforma pedras em pães, lança-te daqui de cima a baixo, e na última tentativa, Satanás ele diz a palavra do Senhor em Mateus 4:8, diz assim: novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos da terra. Não foi pouca coisa não, foi todos os reinos da terra. Diz o texto: e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado o quê? Se prostrado o quê? O alvo do diabo era justamente a adoração. Porque o diabo sabia que quando o crente cai, escorrega, ele não é derrotado para sempre. O diabo sabe que quando o crente conta uma mentira, ele não é derrotado para sempre. O diabo sabe que se o crente cometer homicídio, ainda assim ele pode se levantar. Se o crente cometer adultério, ainda assim ele pode se levantar. Se o crente falar um falso testemunho, ainda assim ele pode se levantar. Mas se o crente deixar de adorar o Senhor, ele nunca mais se levanta. Então o diabo sabia disso. Ele disse: tudo isso te darei. Se prostrar, tem que se prostrar e me adorar. Aí o que é que Jesus disse? A palavra do Senhor diz que se prostrarem e me adorarem. Então Jesus disse assim, versículo 10: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás. Então Jesus pegou o ensinamento do Antigo Testamento, trouxe para o Novo e disse assim: a vitória é alcançada quando nós adoramos ao Senhor nosso Deus. Somente ao Senhor adorarás, somente a Ele servirás. Então, igreja, antes da adoração ser usada por nós aqui nessa noite como uma arma de ataque, como uma arma de contra-ataque, como uma arma de defesa, como uma arma de livramento, ela em primeiro lugar é um mandamento. O povo de Deus é um povo que obrigatoriamente, me permite usar, tem que adorar. Deus não exige o adorar. Deus não exige o rebelde o adorar. Deus não exige o coração duro o adorar. Mas o crente fiel, obrigatoriamente, tem que adorar. Agora, enquanto nós não entendemos que a adoração é um mandamento, a adoração é uma ordenança, não por aquilo que Deus faz, mas por aquilo que Deus é difícil. Porque as lutas vão vir para um motivo: sufocar a adoração. Irmão, isso aqui é muito tremendo. Que o apóstolo, eu vou chegar no Pedro aqui, o apóstolo Pedro diz que nada que estava acontecendo à igreja era para matar, era para destruir, mas era para aperfeiçoar. E qual era o aperfeiçoamento? A adoração, a fidelidade. Então, quando a gente entende que a adoração ao Senhor é um mandamento e ordenança, a gente começa a vencer. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero dizer a respeito da adoração, já que você entendeu que a adoração é um mandamento do Senhor para nós, é o que é adoração. O que é adoração? O Senhor me revelou essa mensagem na quarta-feira, hoje é quinta, na terça-feira. O Senhor falou para mim, a adoração, o Senhor falou no meu coração, a adoração que supre, a adoração que vence o sofrimento. E aí, a mensagem que eu tenho para os irmãos nessa noite é justamente isso, uma arma poderosa chamada adoração. Mas o que é adoração? Basicamente, adoração, de forma simples, é o ato, eu anotei aqui, isso aqui está na definição do dicionário. Basicamente, a adoração é o ato ou efeito de adorar. Se eu pegar esse gato, levantar ele aqui e começar a proferir palavras ao gato, honrar o gato, falar que o gato é meu Deus, que o gato é o meu Senhor, que o gato é aquele que abre os meus caminhos, eu estou adorando o gato.
Então, a adoração de forma simples é o ato ou o efeito de adorar. Agora, de uma forma mais profunda, para os irmãos entender esse contexto, a adoração, eu anotei aqui, de uma forma mais profunda, não é só o ato e o efeito de adorar. Eu anotei aqui, adoração de forma mais aprofundada, para você entender como o diabo está lutando contra mim e contra a sua vida. Roubando a nossa adoração. A adoração de um ato mais aprofundado é tudo aquilo que o ser humano faz, pratica por meio do seu corpo. Tudo aquilo que nós praticamos por meio do nosso corpo, no mundo espiritual, é transformado em adoração. Vamos lá? O que é? Atitudes, obras, pensamentos, emoções, sentimentos, intenções e, para finalizar, as palavras. Então, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu pratico, aquilo que eu desejo, aquilo que eu mentalizo, aquilo que eu verbalizo, tudo isso no mundo espiritual é adoração, ou a Deus ou ao diabo, ou a Deus ou a Satanás. Então, a adoração é tudo o que vem de mim. Palavras, intenções, pensamento. Porque tem gente que mata a pessoa só na intenção. Ele jamais vai puxar o gatilho, jamais ele vai usar a faca. Mas na mente ele já matou, no coração ele já matou. Então isso é adoração. A quem? Ao diabo. Então, adoração é tudo aquilo que eu pratico no íntimo ou no externo. Então vamos lá. A adoração é tudo aquilo que eu pratico por meio da minha vida. Aí eu anotei aqui. A igreja me ouve e diga amém. Adoração é tudo aquilo que eu pratico. Eu anotei aqui. Em prol, em favor, em endereço, em direção a alguém. Quer seja o Senhor nosso Deus e Pai, quer seja ao próprio diabo, quer seja a alguém, agora aqui é o mais escandaloso, quer seja a mim mesmo. Adoração é tudo aquilo que eu pratico para Deus, o Senhor, que é digno de honra e louvor, ao diabo propriamente, como muitos fazem aí. Você não concorda comigo? Que estão adorando Satanás? Ou a alguém, celebridades, atores, artistas, políticos, reis, ou a mim mesmo. Tem gente que não adora ninguém, mas adora a si. De tal maneira que ele nunca vai estar errado na análise dele. Então ele é o seu próprio ídolo, ele o adora. Então a adoração é tudo isso, ou a Deus, ou ao diabo, ou aos semelhantes, ou aos animais, ou a mim mesmo. Agora, para vocês entenderem, eu já vou entrar em Pedro, no hebraico a palavra adoração, ela nos faz entender o que Deus está querendo do povo de Israel, que depois Deus estabelece na igreja. A palavra adoração no hebraico é a palavra avodá, que significa dedicar, servir e trabalhar. Irmãos, adorar é se dedicar, adorar é servir, adorar é trabalhar, adorar é dedicar-se a Deus, adorar é servir a Deus, adorar é trabalhar, suor, e muitas vezes suor com sangue. Então, no hebraico, a adoração era isso, a dedicação. Lembra do sacerdócio? A nossa pastora aqui citou. O que o sacerdócio tinha que fazer? Irmão, o sacerdócio era separado. O sacerdote, muitos deles não podiam ter mulheres. O sacerdócio era dentro do templo ali, acendendo incenso, organizando o templo, purificando, oferecendo holocausto. Era dedicação. O que é serviço? O ministério profético era serviço ali, ó, servindo a nação, sendo rejeitado e servindo, sendo rejeitado e servindo. O que é trabalho? Os líderes, os chefes de família, os comandantes de guerra, os comandantes dos exércitos. Então a adoração era dedicação, sacerdócio, serviço, os profetas, trabalho, aqueles que iam no nome do Senhor. Lembra de Davi? Trabalhou muito, não trabalhou muito? Lembra dos profetas? Serviram muito, não serviram muito? Lembra dos sacerdotes? Se dedicaram tanto, não se dedicaram? Isso é adoração. Agora, interessante, a ordem de Deus, em nome de Jesus, Satanás não vai roubar a nossa adoração. A ordem de Deus, eu anotei aqui, a ordem de Deus, por meio de Moisés a Faraó, foi justamente isso. Deus, quando mandou Moisés lá no Egito, na corte, no palácio de Faraó, Moisés foi com uma palavra. A palavra que Moisés foi, está anotada aqui, eu anotei aqui, foi a seguinte. Êxodo 5, verso 1 diz assim:
E depois dessas coisas, foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, entraram no palácio, Faraó está no trono, a mensagem foi essa aqui. Depois disso foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, não é eu, não é Arão, é o Senhor. Assim diz o Senhor, e Senhor aqui é o nome de Deus revelado lá no Sinai, e eu sou Yahvé. Assim diz o Senhor, deixa que o meu povo vá para que me celebre uma festa no deserto. Aí em Êxodo 8, 1, depois de Faraó resistir, mandar praga, Êxodo 8, 1 diz assim, e disse o Senhor a Moisés, vai a Faraó e lhe diz, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir para que me sirva. Em Êxodo 9, 1, depois disse o Senhor a Moisés, vai a Faraó pela terceira vez, diz o Senhor a Moisés, diz a Faraó, assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixa o meu povo saia para que me adore. Então, em primeiro lugar, Êxodo 5:1, Deus mandou Moisés e Arão lá para dizer para Faraó, deixa o meu povo sair para me celebrar uma festa, porque adoração é festa. Em Êxodo 8:1, ele diz, deixa que o meu povo saia para que me sirva. Em Êxodo 9:1, ele diz, deixa que o povo saia para que me adore. Então, Deus está dizendo a Faraó, eu quero meu povo para festejar, eu quero meu povo para me servir, eu quero meu povo para me adorar. Irmãos, era impossível Israel ficar no Egito, porque Israel era alvo de Deus para que o adorasse. Israel não entendeu que tudo que Deus tinha para fazer no meio da nação seria por meio da adoração. Tudo que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida é por meio da nossa adoração. Então, fechando aqui, para que os irmãos entendam o que é adoração, o que eu quero dizer através do texto que nós lemos em 1 Pedro capítulo 1? É que o contexto de 1 Pedro, que agora vai falar o teu coração, porque toca em nós, é um contexto de adoração. Só que alguns irmãos que observaram a leitura, o texto em nenhum momento algum fala em adoração. O texto diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos. Irmão, disperso aqui no texto significa que eles foram expulsos. Significa que eles foram extraditados. Significam que eles foram colocados em fuga, tiveram que fugir, tiveram que correr, tiveram que se abrigar, tiveram que escapar por sua própria vida. Então Pedro está falando a um povo que está sendo perseguido. Pedro está falando a um povo que está sendo morto, um povo que está sendo caluniado, um povo que está sendo caçado. Por quem, pregador? Pelos judeus em Jerusalém, pelos gregos nas províncias, pelos romanos em Roma e nas províncias romanas. Então Pedro está dedicando esta palavra a um povo perseguido, a um povo sofrido, a um povo que está chorando, a um povo que está padecendo. Agora, qual é a mensagem de Pedro? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo. O povo está sendo perseguido, o povo está sofrendo, o povo está morrendo, o povo está suando, o povo está se escondendo. Mas a proposta que Deus tinha para aquele povo era uma nova vida. Que foi gerada, versículo 3, que foi gerada em uma esperança viva, com base em quê? Na ressurreição de Cristo. Versículo 4, para uma herança incorruptível e incontaminável, que não se pode murchar, guardada no céu para vós. Então o que Pedro está querendo dizer? Vocês estão sofrendo, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão padecendo, mas Deus que nos gerou de novo para Ele mesmo, mas Deus que nos chamou, mas Deus que nos resgatou, já tem preparado uma herança incorruptível, incontaminável, guardada nos céus para nós. Ou seja, o que Pedro está querendo dizer? Vocês estão sofrendo, mas não olhem para essa terra. Vocês estão sofrendo, mas não prestem atenção na situação. Vocês estão vendo pessoas morrendo, mas não foquem na morte. Foquem na promessa. Foquem na recompensa. Aleluia! Agora, de que maneira eles conseguiriam viver isso que o apóstolo Pedro está dizendo? Vamos lá? Versículo 5. Que mediante a fé, tudo é pela fé, até a adoração. Sem fé não tem como adorar. Que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus. Irmão, isso aqui é lindo demais. Aleluia. Sabe o que nos guarda do maligno? É a fé. Porque quando Satanás tenta nos destruir,
O que nos guarda das tentações, o que nos guarda das ações do inimigo é a fé no Senhor Jesus. Ele não tem o direito, legalidade, espaço liberado por Deus para agir naquele que crê. Aleluia, verdade, Jesus. Ele tem poder para agir no ímpio. 2 Coríntios 4, versículo 4 diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos ímpios. Ele cega os ímpios. Os crentes, ele não tem poder para cegar. Então o apóstolo Pedro está dizendo assim: a fé de vocês estão guardando vocês, porque o poder de Deus está sendo conferido, o poder de Deus está sendo derramado. Diz mais: o poder de Deus para a salvação, já preste para se revelar. Versículo 6, que é aqui que eu quero que você entenda. Em que vós grandemente vos alegrais. Agora vamos dar uma pausa aqui e entenda só. O apóstolo Pedro está dizendo assim, olha só: Deus preparou uma herança incorruptível e contaminada, guardada nos céus, que pela fé vocês estão sendo guardados pelo poder de Deus, que já vai se revelar. Versículo 5, agora no 6. Em que vós grandemente vos alegrais. Os irmãos que estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo perseguidos em alegria da salvação. Irmãos, sinceramente, nós estamos aqui em número 13, eu contei, são 13 almas aqui. O que vai te fazer se alegrar hoje, se não for a tua salvação? O que vai te fazer se alegrar e dar glória a Deus, se não for o céu? Se não for a coroa da vida que vai te dar? Tem alguma coisa para te alegrar nessa noite, se não for a tua salvação? Para mim não tem. Para mim não tem. Então Pedro está dizendo assim: a salvação que está proposta vos alegra. Aleluia, Jesus. A salvação que está proposta vos faz sorrir, vos faz caminhar. Agora, Pedro foi sincero, Pedro foi fiel, porque não obstante, meu presbítero, você se alegre na cruz, você se alegre na coroa, você tem motivo para se entristecer. Deus não ignora isso. Quando você se entristece, o Senhor não ignora. Mas o Senhor te explica que essa tristeza não vai ser até o fim. Olha o que está dizendo o versículo 6. Em quem vós grandemente vos alegrais, vírgula, ainda, presente momento, que agora importa, sendo necessário que estejais um pouco contristado. Pedro aqui usou uma linguagem para amenizar o sofrimento. Ainda que agora importa que vocês estejais um pouco contristados com várias tentações, em outras traduções, várias provações. Com qual finalidade? Igreja, com qual finalidade eu sofro? Com qual finalidade eu sou perseguido? Com qual finalidade eu sou caluniado? Com qual finalidade o inimigo me tenta? O inimigo me cerca? O inimigo trabalha? O inimigo age? Qual é a finalidade que Deus permite isso acontecer na minha vida? Versículo 7. Para que a prova... Irmãos, alguém sabe me dizer o que é prova, se eu perguntasse? O que é prova? Prova é tudo aquilo que constata algo. A prova que esse copo está cheio é a água que está dentro dele. Prova é tudo aquilo que é verídico, é tudo aquilo que tem evidência. Então Pedro está dizendo: a prova da vossa fé é que vocês estão sendo perseguidos, caluniados, mortos, mas mesmo assim vocês continuam caminhando. Mas mesmo assim vocês continuam falando desse Deus. Mas mesmo assim vocês continuam dando testemunho que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou e depois subiu aos céus e disse que vai voltar para buscar a sua igreja. Então Pedro está dizendo: vocês se alegram na salvação, mas vocês também se entristecem na perseguição. Vocês se alegram na coroa da vida, mas vocês também se entristecem na cruz. Tem que passar pela cruz. Mas, no verso 7 ele diz: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória. Adoração. Louvor, honra e glória. O texto não está escrito adoração, mas o louvor, a honra e a glória é a própria adoração. O que Pedro está querendo dizer, para melhorar e finalizar, Pedro está dizendo assim para a igreja: a perseguição de vocês, a morte de algum de vocês, que já tinha morrido muita gente, a luta, o sofrimento, o escândalo, o escárnio, a defamação, aqui na terra, é objeto de tristeza.
Aqui na terra é objeto de escândalo. Aqui na terra é objeto de zombaria. Mas no céu é adoração. No céu é louvor. No céu é glória. No céu é honra ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Aí ele diz aqui no verso 7, a glória na revelação de Jesus Cristo, o qual, não havendo visto, o amais. É fé, irmão. Como é que você ama aquele que você não vê? Por isso que a Bíblia é muito linda. Aleluia. Ela diz assim, se tu não ama teu irmão que tu vê, como tu vai amar a Deus que não vê? Verdade. A Bíblia, irmãos, é um quebra-cabeça que, se tu pegar a última peça e a primeira, elas vão se encaixar. Não tem jeito. Por quê? A qual não vistes, amais. O qual não vendo agora, mas crendo vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Irmãos, nós somos o único povo que tem a capacidade de, ao mesmo tempo que chora pela morte, se alegra em Cristo. Aleluia. Nós estamos enterrando alguém, chorando, mas nós estamos nos alegrando em Cristo Jesus. Verdade. Nós estamos desempregados, nós estamos precisando de dinheiro para pagar as contas, mas mesmo assim a gente consegue se alegrar. Nós estamos com um diagnóstico médico de uma doença em nosso corpo, mas mesmo assim a gente consegue se alegrar. Glória a Deus. Nós estamos com um cenário de destruição em nossa casa, em nossa família, mas mesmo assim nós temos gozo para se alegrar. Glória a Deus. Aí o versículo 9 ele fala, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Irmãos, meu Deus do céu, o nosso Deus é tão gracioso, que antes dele te salvar, ele já te usou muito na terra. Glória a Deus. Antes dele permitir, varão, você aqui, você, é o Senhor te dizendo, isso, você, agora é o Senhor te dizendo. Antes dele permitir que o teu coração pare de bater e os teus pulmões parem de respirar, ele vai te usar muito na terra. Antes dele permitir o teu óbito, antes dele permitir a tua parentela te enterrar, ele vai te usar muito, varão. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. O que Pedro está querendo dizer é, antes de vocês partirem, Aleluia. vocês vão marcar essa geração. Aleluia. Aí o apóstolo Paulo diz assim, importa que Aleluia. pela morte o Senhor seja glorificado. Aleluia, Jesus. Importa, é necessário que pela morte o Senhor seja glorificado. Glória a Deus. Eu falei com o meu Senhor, tenho sido provado, mas eu falei, Senhor, Satanás não vai me ver mais no mundo. Aleluia. Não. Não vou dar esse gosto para ele. Aleluia. E antes do Senhor permitir que eu expire, ele vai ter me usado muito na terra. Essa é a promessa. Aí Pedro diz, alcançando o fim da vossa fé, a vossa salvação. É a nossa salvação. O evangelista falou isso, é a nossa salvação. Glória a Deus. Primeiro, nossa salvação, depois da salvação do próximo. Aleluia, Jesus. Porque alguém que não é salvo não salva ninguém. É verdade. Alguém que não foi curado não cura ninguém. Glória a Deus. Então, nessa noite, a adoração é uma arma, mas antes ela é uma ordenança. De que maneira eu adoro a Deus? Sofrendo, sendo mal falado, sendo perseguido, sendo caluniado, Aleluia. jejuando, orando, buscando, perseverando. Aleluia. Dessa maneira eu adoro o Senhor. Glória a Deus. Agora, Aleluia. para encerrar, para encerrar, por que é que a adoração é uma arma? Ainda que o objetivo da adoração não é ser uma arma. Não, a adoração é um mandamento. Porque se eu olhar para a adoração só como arma, só vou adorar a Deus quando tiver interesse de alguma coisa. Não é verdade? É o que está acontecendo aí. As multidões vão para o Maracanã, nas passeatas gospel, porque tem motivos para ir para o Maracanã. As multidões vão para o ginásio, porque tem motivo para ir para o ginásio. E o motivo não é adorar o Senhor, porque isso eles podem fazer no seu quarto. Eles vão com interesse. Os pregadores pregam não para adorar o Senhor, com interesse de se promover. Agora, se eu parar para observar que a adoração somente é uma arma, eu vou ficar viciado em adorar a Deus só quando eu quero Deus fazendo uma coisa na minha vida. Só quando eu quero que Deus me livre, me abençoe, abre porta. Só que a adoração é um mandamento, eu tenho que adorar.
Ou eu adoro, ou eu não adoro. Agora, por que é que a adoração é uma arma? Eu anotei aqui, palavras que o Senhor falou no meu coração. Em que consiste o poder da adoração? Como é que a adoração se torna poderosa na minha vida? Primeiro, quando eu adoro, observe isso, quando eu adoro, a presença do Senhor se manifesta a mim. Aleluia! Glória a Deus! Quando eu adoro a Deus, irmãos, eu não sei quem é a pessoa que estava orando quando eu cheguei aqui, mas quando eu cheguei aqui eu já senti a presença de Deus forte, fortíssima na minha vida. Glória a Deus! Eu senti a presença de Deus forte. Ou seja, quando eu entrei na igreja, a igreja estava adorando, eu também entrei adorando, porque já estou com essa adoração na minha vida, então ele já mostrou que ele está aqui. Então a adoração faz a presença de Deus se manifestar. Aleluia! Você sente, você vê, você desfruta, você experimenta. Oh, aleluia! Então, primeiro, é arma por isso. Deus mostra que Ele está ali. A adoração traz a presença de Deus. Segundo, quando você adora e Deus manifesta a sua presença, com a presença de Deus vem o quê? O poder de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Ou você acha que o Senhor chega em silêncio? Ou você acha que o nosso Deus chega em silêncio? Naum capítulo 1 diz assim, o Senhor vem vindo, mas Ele não vem em silêncio, com Ele vem uma grande tormenta. Quando Ele veio no Sinai, tudo pegou fogo, o Sinai derreteu. Quando Cristo morreu na cruz, a terra estremeceu. Quando Cristo foi batizado no Jordão, a voz do alto veio, este é meu filho. O Senhor não chega em silêncio. Então, quando eu adoro, Ele manifesta a sua presença. Quando a presença de Deus é manifestada, com a presença vem o poder. E com o poder e a presença vem a glória. Aleluia! E essa glória é compartilhada a mim. Glória a Deus! Essa glória é compartilhada a mim. Então, quando eu adoro o Senhor, e o que é adorar? Sofrer, padecer, aguentar, jejuar, orar. Quando eu adoro ao Senhor, a presença dele se aproxima de mim. Glória a Deus! Quando a presença do Senhor se aproxima de mim, vem o poder com ele. Poder para quê? Para vencer. Aleluia! Poder para resistir, poder para renunciar, poder para fazer a obra, poder para pôr em liberdade os cativos. Aleluia! E junto com esse poder vem a sua glória. E a sua glória não vem desacompanhada, Êxodo 32, eu estou pregando Bíblia aqui. A sua glória não vem desacompanhada de um atributo, misericórdia. Deus sempre anda em glória e misericórdia. Moisés diz, Senhor, rogo-te que me mostre a tua face. Moisés, tu não verás a minha face, mas eu permitirei que tu veja toda a minha glória. Coloca ali na fenda da rocha, tu vai ver toda a minha glória passar. Aí quando a glória de Deus passa, Moisés não descreve a glória. Depois você lê Êxodo 32. Moisés fala assim, o Senhor Deus Jeová, o Deus das misericórdias. Porque se ele viu a glória, é porque antes teve misericórdia. Aleluia! Então, quando você adora, vem a presença. Quando a presença de Deus vem o poder, junto com a glória, junto com a misericórdia. Pregador, onde está escrito isso? Encerrando. Isaías capítulo 6. Isaías diz, no ano em que morreu Eusias, eu vi o Senhor assentado no trono. Diante dele tinham os serafins, com 2 asas cobriu o rosto, com 2 asas cobriu o corpo, com 2 asas voavam, e diziam uns para os outros, santo, santo, santo. E aí Isaías diz assim, quando os serafins adoravam ao Senhor, o templo se estremeceu, foi ficando cheio de fumaça. Ali tinha relâmpagos e trovões e fogo. Apocalipse capítulo 4. Para encerrar, quando João sobe aos céus em espírito, ele contempla o Altíssimo no trono, ele contempla os 24 anciões, ele contempla os 4 seres viventes, e ele diz, quando os 24 anciões começam a dizer, santo, 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 quando os seres viventes chegam a relâmpagos e trovões diante do trono de Deus. Você acha que Deus só responde à adoração dos anjos? Não, ele responde à adoração da sua criação. Deus me deu uma experiência há uns 2 meses atrás, eu estava aqui no Vale de Tubecanga orando, vou muito lá, era de noite, era umas 10 e pouca, eu estava orando, só tinha eu. Aí eu estava orando, aí do nada subiu um pássaro dali do mangue ali, da beira da praia, gritando muito. Não sei se era garça, não sei. O pássaro estava gritando muito, aí eu falei assim, Senhor, por que... Eu falei para Deus, estava ali orando, falei assim, Senhor, por que esse pássaro levantou do nada da margem e começou a gritar, aquele grito de ave? Aí o Senhor falou assim, tu não entendeu não, meu céu?
Ele está me adorando. Aleluia. Deus falou assim mesmo. Ele está me adorando. Porque o pássaro começou a voar e começou a gritar. Começou a gritar, aquele grito de ave. E ficou gritando e ficou voando. Aí o crente já pensou que era alguma coisa ruim, né? O pássaro viu alguma... Eu falei, Senhor, por que esse pássaro está gritando tanto? O Senhor falou assim, tu não entendeu não, Marcelo? Ele está me adorando. Ele está levantando, me adorando. Então, irmãos, adore ao Senhor. De que maneira? Dando glória a Deus? Nem sempre. Nem sempre você vai dar glória a Deus. Nem sempre Deus vai exigir de você o glória a Deus. Nem sempre Deus vai exigir de você o aleluia. Mas quando você continuar na sua caminhada, buscando, vindo ao culto, adorando, chorando, é necessário o choro. Você está adorando ao Senhor. E essa adoração, aqui pode ter deboche, pode ter escárnio, pode ter palavras ruins, mas no céu é adoração. E quando a tua adoração sobe, a presença desce. Quando a tua adoração sobe, ele desce. Ele próprio desce. Na pessoa do Espírito Santo de Deus. Então eu quero